Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos aqui no canal 49, às 7 horas da tarde, canal 49, na Diocese de Fresno. Eu sou o diácono João Souza, de Hanford, Califórnia, fazendo o programa juntamente com Jorge Souza, da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, de Turlock, Califórnia. O Jorge e eu somos irmãos. Boa tarde, Jorge. Como é que está? Está bom? Estou bem. 16 de julho. O que é que faz lembrar? A festa de Nossa Senhora do Carmo, na Fajã dos Vinhos, na nossa terra. E já há uns anos que não vou, mas há uns 30 anos, 20 anos fui. À festa ou à Fajã? À festa. À festa. Yeah. Eu desde que saí há 50 anos. Foi 50 anos, o mês passado, que eu cheguei à América, nunca mais fui à festa de Nossa Senhora do Carmo. Ainda um dia gostava de ir. E é sempre no dia 16. Sempre no dia 16. Quer seja domingo, quer seja dia de semana. Tivemos a ajudar a fazer o tapete das flores e das cores que fazem. A minha esposa, a Noélia, gostou muito de estar a ajudar. Foi uma experiência fantástica. Sim, senhor. Sim, senhor. Recordações de criança, não é? No nosso tempo. Eu ainda me lembro do nosso pai ajudar nisto. O pai, quando morreu, eu tinha 9 anos. Tu tinhas... Tinha 5. Eu tinha 5, não me lembro. Tinhas 5. E lembro-me daqueles mais idosos, os avós, os tios e aquelas pessoas de idade a trabalhar muito naquela festa. E a gente depois sai de lá para fora ainda pequenos, mas fica sempre na memória. Eu nunca me esqueço o dia 16 de julho. Quando é o dia 16 de julho, eu saí lá na Fajã dos Vinhos, em São Jorge, nos Açores. Está a festa. Está a festa. Só que tem, neste momento, 7 horas da noite ou da tarde, aqui na Califórnia, a festa já acabou. Já é lá 2 da manhã, na Fajã dos Vinhos, mas não importa. Bem, a 15º domingo do tempo comum. Mas antes de entrarmos na leitura, caros amigos, se vocês estão a ver o programa hoje pela primeira vez, se não viram domingo passado, vão notar as diferenças. O set em que estamos hoje é muito diferente. Não sei se é bonito ou não, ainda não tive chance de o ver na televisão. Chegámos aqui e estava diferente e vamos experimentar a ver, mas penso que vai ser um set bonito. Também o canal 49 agora tem uma programação que é elaborada pelo Catholic TV da Arquidiocese de Boston. Eles é que decidem dos horários em que os programas vão passar, quais os programas é que passam. Eles agora entraram num acordo com a Diocese de Fresno e toda a programação do Canal 49 está a cargo do Catholic TV da Arquidiocese de Boston. E assim salvou-se este canal da nossa Diocese, que seria tanta pena, teríamos tanta pena, se deixasse de existir. Seria realmente uma perda muito grande. Eu penso que já vos disse aqui antes que este canal começou há 30 anos e na altura era bispo aqui desta diocese, o senhor Dom José Madeira, e ele um dia encontrou-me e ele disse-me: João, eu consegui licença para abrir um canal católico e eu pensei que se ia levar 5 anos a adquirir a licença, ele levou 8 meses e tem de começar em 2 anos ou menos, se não perco a licença, e por isso vamos começar um canal católico da Diocese e será a voz dos sem voz. E eu quero que a comunidade portuguesa
seja parte integrante da programação do Canal 49. E a realidade é que tem sido assim desde há 30 anos. Nós aqui temos estado sempre ao longo destes 30 anos e o canal tem sido uma parte importante da nossa jornada em terras da Califórnia, no Vale de São Joaquim. E agora, não só no Vale de São Joaquim, este programa também é visto na Rádio e Televisão Artesia, no sul da Califórnia, e também é visto por intermédio do cable na cidade de Turlock. E temos a vantagem de que é visto no YouTube, em qualquer parte do mundo e em qualquer hora. Vocês vão ao, eu vou dizer as letras em inglês, knxt.tv, depois tocam no botão que diz YouTube, depois tocam no botão que diz Playlists e procurem pela nossa cara lá, o programa Nossa Fé, Nossa Vida, e vão ver que todos os programas, desde há muitos anos, estão lá. Se vocês dizem, houve um programa há um ano que eu gostei tanto, mas nunca mais o tornei a ver, vocês vão ao canal 49 e podem lá vê-lo. Podem também ir ao YouTube e fazer uma procura ou um search e pôr lá Nossa Fé, Nossa Vida e vão ver os nossos programas também. De maneira que não há motivo para a gente ficar tristes que não podemos ver o programa. Podem. Eu estou imaginando alguém chega à casa às 9 da noite e dizer, mal empregado que não viu o programa hoje. Vão ao computador, façam o que eu acabei de dizer e podem vê-lo. Não importa saber onde é que estão, ou na América, ou nos Açores, em qualquer lugar. Pode-se ver. É a maravilha da tecnologia que nos permite a nós, como membros da Igreja, de levar a mensagem de Jesus Cristo a qualquer parte do mundo, sem ter que sair da nossa casa. Outro dia recebi um e-mail de uma freira sobre um boletim que eu faço, mais o António Borba, todas as semanas. O boletim sai às sextas-feiras, em português, com as leituras da missa do domingo, uma reflexão e notícias do mundo católico. E a freira mandou-me um e-mail dizendo, felizes vocês que podem evangelizar das suas ofas. E eu nunca tinha pensado nisso. Sem sair de casa, podemos evangelizar. Tão bom que isto é. Temos é que estar atentos às maneiras que Deus põe nas nossas mãos para evangelizar no mundo. Não é, Jorge? Sim, em qualquer parte. Também dentro da tua casa também evangelizas. Podemos evangelizar. E os outros também podem vir à nossa casa e evangelizar-nos e nós também lá os evangelizar. Portanto, tudo bem. As distâncias hoje em dia já não contam muito. Já não. Mas mesmo assim tu viajas nesta América toda, não é? Sim, olha, fomos a Orlando, fomos a Texas, portanto, todo um dia necessário de levar as equipas de Nossa Senhora, nós vamos. E vocês fazem viagens fora dos Estados Unidos também? Há reuniões internacionais no movimento ou não? Agora, em pouco tempo, vamos ao Brasil, tem uma reunião internacional das equipas dos responsáveis nacionais e depois de lá vamos para Texas para um encontro nacional de sectores novos e da equipa dos Estados Unidos. Estão a ver, caros amigos, os apóstolos dos nossos dias assim é que fazem. O Jorge, quando fechar o olho, vai ter mais milhas do que São Paulo. Eu acho que é verdade. Não por fazer tanto como eu, mas vai ter mais milhas, certeza. Embora São Paulo pôs... Muitos até milhares de milhas. Muitos quilómetros. É de espantar o que o São Paulo fez para as condições daquele tempo. Sim. Sair de Jerusalém, caminhar lá para o norte, pela Turquia toda acima, levar o Evangelho, depois saltar para a Europa, para a Grécia, ir pelos altos e baixos da Grécia, começar lá em cima, em Tessalónica, e levou depois até Atenas, depois até Corinto, e depois mais tarde até Roma. E ele fez 4 viagens missionárias.
realmente muitas milhas. O que passaram nisso, passaram fome, Sim. perseguição, muito, tanto Pancadaria. no mar como nas terras, que andavam horas e dias e semanas. E pancadaria. Pancadaria. É incrível o que nestes 2000 anos os discípulos de Cristo que têm passado para levar a mensagem tão longe, para levarem a mensagem a nós. Se tivessem todos ficados na Terra Santa, era só a Terra Santa e nós ainda éramos pagãos. Portanto, nós temos que fazer o mesmo aos outros. É interessante ver isso nessa linha. E a outra maneira de ver é também de que Deus continua a atuar no mundo. Hoje em dia continua a haver apóstolos que levam a mensagem por toda a parte e, como tu disseste, passam e entram na nossa casa de várias maneiras e passam nas nossas vidas de muitas maneiras. E também Jesus Cristo chama-nos a ser apóstolos. Se nós estivermos atentos, a gente todos os dias descobre maneiras de sermos apóstolos. Todos nós somos chamados a ser apóstolos. E como São Francisco dizia, e se for necessário, usa palavras, que quer dizer, primeiro, nós temos que ser apóstolos da maneira como vivemos as nossas vidas, como nós nos apresentamos como representantes de Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Desde que fomos batizados, não sequer foi só convidados, mas fomos instados a ser apóstolos. Faz parte da nossa missão de batizados. Portanto, não é um convite só, é uma obrigação. Sim. Que nós temos como batizados. Que queiras ou não, fomos enviados. Agora, podemos não ir. Sim, sim. Somos livres, fomos criados livres. Muito bem. Bem, 16 de julho, 15º domingo do tempo comum. Vamos à primeira leitura, senão a gente não chega lá. Sim, sim. A leitura do livro de Isaías, no capítulo 55, verso 10 e 11. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu, não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzido, para que dê semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Muito Palavra do Senhor. Muito bem, graças a Deus. Bem, caros amigos, vocês não se esqueçam da leitura que acabaram de ouvir, porque é tempo de um intervalo. A gente vai parar durante uns segundos e voltamos até já. Join KNXT and Holy Spirit Church every Sunday morning at 10 a.m. for a live Mass, the only live Catholic Mass direct from Holy Spirit Church on KNXT, channel 49, 35, and 38 Bakersfield, and streaming live on knxt.tv. The first live Mass every Sunday at 10 a.m. on KNXT and knxt.tv. We're here before dawn. We're here at midnight. We're here when life begins, and here when it ends. We spend hours training, bonding, and earning their trust. We are their voices, their allies, and their advocates, now and in the future. This is not just our job. It's our passion. We are Fresno Chaffee Zoo. O programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é produzido e transmitido por intermédio da estação do Canal 49 de Fresno, estação da Diocese, que agora está em parceria com Catholic TV da Arquidiocese de Boston. E até é possível que este programa já esteja a ser visto
por mais gente do que os que vivem aqui no Vale de São Joaquim. Não sei ainda, mas depois vai ser saído. Bem, Jorge, tu acabaste de ler que a chuva e a neve caem e produzem fruto na terra. E que a palavra de Deus faz o mesmo. Queres ajudar-nos a compreender isso? Bom, primeiro, a palavra de Deus fez-se homem. E, portanto, nós vemos que Jesus, ao vir à terra, tem produzido muito efeito. E continua a produzir e irá produzir até o fim dos tempos. Produziu em mim, eu vejo e sinto o Senhor a ter o seu efeito em mim, especialmente com a palavra do Evangelho, com a palavra também com a comunhão, a Eucaristia. Deus continua a trabalhar em mim por intermédio da palavra, por intermédio de Cristo, intermédio da comunhão de todos os domingos. E, portanto, Deus continua a fazer, a mandar dos céus a sua palavra, o seu Filho, que continua a produzir. Muito bem. Está muito, muito bem observado e tem aí muito material para refletir e para pensar. Como nós não temos muito tempo e ainda temos que ir à leitura do Evangelho, talvez podíamos dizer que o tópico desta primeira leitura é a eficácia da palavra de Deus. Assim como a terra produz fruto se tem chuva, também nós produzimos fruto se aceitamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é eficaz, dá sempre o seu fruto. Pode ser assim? E quanto mais a terra está trabalhada, mais produz. Muito bem. Olha, então, vamos à leitura do Evangelho, que hoje é um bocadinho longa, e vamos então a isso. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram muito fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender, olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno
e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo porque é inconstante. E ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jorge, isto tem pano para mangas. Tem aqui muitas coisas. Qual é, assim, uma ou duas que te ressalta a ideia? A primeira, as palavras de Jesus sair de casa. E nós temos que sair de casa também para aceitar a palavra do Senhor. Primeiro, a nossa casa espiritual. Não podemos estar ali em conforto da nossa casa espiritual. Temos que estar sempre à procura. Temos que estar sempre prontos para dar. E Deus saiu de casa e foi sentar. Jesus saiu de casa. Gostei muito. A gente de vez em quando lê qualquer coisa e vai. Oh, é fantástico. Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Fez-me lembrar o tempo em São Jorge, que estávamos ao pé do mar, mas aquela de sair de nós mesmos e ir ao encontro dos outros. Eu sei que às vezes pessoas vinham ter com Jesus, mas ele também muito saía da sua casa e ia ao encontro dos outros que necessitavam de ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito bonito. Sim, Jesus é muito bonito, já sei. E a palavra dele, que tu estás aí a dizer, mas depois ele disse coisas bonitas. Nem que ele fosse um lavrador. Ele entendia da semente. Ele vivia dia a dia. Passava pelos campos, daquela história de Cristo ia com os apóstolos e passaram por um campo de trigo e começaram a comer o trigo. Portanto, Jesus estava muito a par de tudo o que se passava ao redor dele. E nós também temos que ter esse espírito de alma de saber o que se passa à nossa volta. E de ver a mão de Deus em tudo, até, também, não? Sim. E ele diz, o semeador saiu a semear e depois conta o que é que passou com a semente. Algumas deram frutos, umas deram pouco, outras deram nada e outras sementes deram muito fruto. Talvez é bom a gente compreender porque é que Jesus disse isto desta maneira. É que no tempo de Jesus, eles muitas vezes lançavam a semente primeiro e depois é que ia o arado. Ou punham a semente e depois é que cavavam para semear. E quando o arado vai à volta da terra e a semente já está, alguma daquela semente não vai produzir. Não é? Caiu em lugar que não, ou ficou muito acima da terra, ou até enquanto o lavrador está a passar numa parte da terra, já veio a ave, os passarinhos já vieram, já tiraram a semente daquele outro lado, já comeram alguma. E outra caiu em lugar que apanhou terra, apanhou água e produziu muito. Também é importante Jesus ir a este pormenor de que nem todas as sementes caem em lugar por igual. Hoje em dia está tudo tão automático, os tratores deitam a semente exatamente no seu lugar e não se perde nada. Mas naquele tempo não era assim. E mostra também a sabedoria de Jesus em utilizar as coisas que estão à vista e que todos conhecem e dar grandes lições com isso. Será que a nossa alma também é essa terra em que o semeador quer cultivar e quer semear alguma coisa? Cada um pode responder por si. Acho que nós temos a experiência de pessoas que estavam tão envolvidas na igreja que liam a palavra do Senhor diariamente,
que iam à missa mais que uma vez por semana e pouco a pouco foram perdendo e hoje já nem vão à missa ou praticamente já nem sequer estão totalmente afastados. Eu acho que não é só a semente entrar, mas também nós temos que a regar constantemente para que possa crescer e produzir fruto. Diz. E nas nossas vidas também. A gente passa por tempos em que a palavra do Senhor não tem tanto efeito como tem noutras áreas. E, portanto, eu vejo-me todas estas e vejo-me um pouco em certos tempos da vida, em certas situações. E outra coisa foi que Jesus disse que ele fala em parábolas para que só aqueles que têm um coração sincero e que querem ouvir a palavra de Deus é que compreendem. Aqueles que vão ouvir por curiosidade, mas que não aceitam a mensagem, eles ouvem, mas não entendem. Aquilo passa-lhes por cima. E ainda hoje é assim. Jesus está presente, Deus está presente em toda a parte. Está presente todo o dia, nas nossas vidas e em todos os lugares. E a gente, às vezes, apanha e outras vezes nem sequer damos por isso de que Ele está presente. Sim. Isto também é um bocadinho um chamar a atenção a nós, de que abramos os olhos e o coração e ele ficará cheio. Ou então, se a gente pensa que anda com os olhos bem abertos, mas não aceita a mensagem, a gente tem os olhos bem fechados. Sim. E não vamos captar nada, não é? E como estavas a falar da máquina, hoje em dia, para semear, também a gente hoje temos a internet, temos o computador, temos tanto mais para regar a palavra do Senhor e fazer crescer. Isso são mais maneiras de Jesus estar presente hoje em dia. Ele está presente em toda a hora e em todo o lugar, mas de mais maneiras do que estava antigamente. Sim. Porque havia menos, mas também hoje há mais barulho. Isto é uma cacofonia de barulho. Sim. Que a gente às vezes não sabe onde é que o Senhor está falando, ou se isto é barulho que vem de outras bandas. E talvez por isso é que há menos jovens a ir para o seminário, há menos vocações a responder. Não penso que o Senhor chama menos, mas há tantos barulhos que as pessoas às vezes ouvem os barulhos errados e vão atrás de outras coisas que não são de Deus, não é? São verdade, tão verdade. Tão verdade. Bem, caros amigos, acreditais? Passaram-se 30 minutos, o nosso programa está chegando ao fim, mas estas palavras de Jesus são cheias de tanta sabedoria e ensinam-nos tanto que a gente pode estar um dia inteiro aqui a aprender, a escutar aos pés de Jesus a sua mensagem. Jesus continua a semear no mundo e nas nossas almas. Umas vezes Ele semeia em nós, outras vezes pede que nós sejamos os semeadores da sua palavra. E se nós estivermos atentos e disponíveis, o Senhor fará uso das nossas faculdades. Obrigado pela vossa atenção. Boa tarde e adeus.